Olá, eu sou a professora Gênis e eu vou ministrar para vocês a disciplina Comunicação e Linguagem desse curso de formação continuada em assistente de secretaria escolar. Bom, então vamos pensar primeiro no que é comunicação, né? O que é a comunicação? Por que o ser humano tem a necessidade de se comunicar, não é? Então, nós viemos aí da época que a comunicação ela era feita, né, através de imagens nas pedras, né? E essa comunicação ela evoluiu até os dias modernos. E hoje nós temos aí um meio de comunicação muito rápido, que é o nosso celular, nosso smartphone, né? O iPhone, os computadores, os netbooks. Então, nós temos aí uma evolução muito grande na área de comunicação. Então, de onde surge essa necessidade de comunicação? Surge da necessidade que o ser humano tem de se expressar, né? Da necessidade que ele tem de mostrar as coisas, de conhecer, de passar esse conhecimento para frente, né, aquilo que ele adquiriu. Então, antigamente, os meios de comunicação eram muito precários, né? E com a evolução da tecnologia, hoje nós temos meios muito rápidos. Antigamente, uma carta demorava meses ou até anos para chegar do outro lado do mundo. Hoje, num clique no WhatsApp, a gente informa um parente que está, por exemplo, lá na Tailândia, né? E rapidinho. Então, a comunicação hoje ela é muito eficiente. Então, eu trouxe para vocês aqui agora, né, o significado da palavra comunicação, né? Comunicação vem do verbo comunicar, né? E esse verbo surgiu lá na língua latina. Por que língua latina? Porque a língua latina ela é a matriz das línguas neolatinas e a língua portuguesa ela deriva de língua neolatina, especificamente do latim vulgar. E esse latim vulgar aí significa comunicare. Comunicare, no latim vulgar, ele quer dizer participar, fazer, saber, tornar comum, passar adiante, né? Então, a comunicação ela tem essa benesse de passar adiante aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi. Bom, e existe aí nessa comunicação um processo, porque a comunicação ela não é unilateral, né? Ela tem que ser bilateral. Se eu estou comunicando, alguém tem que estar entendendo aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou escrevendo. Então, nós temos todo um processo. Nesse esquema aí, nós temos emissor, canal, mensagem e receptor. Gênesis, o que é isso? Quem que é o emissor? Emissor é aquele que emite, é aquele que fala, é aquele que está por trás das palavras, dos gestos, né? Então, o emissor é aquele responsável por passar a comunicação. E quem é esse receptor? Receptor é aquele que entende a minha mensagem, é aquele que está ouvindo, que está lendo, né? A mensagem. Então, existe aí um canal de troca de comunicação. E esse canal ele pode ser feito de que forma? Ele pode ser feito. Primeiro, vamos imaginar uma situação. Eu fui convidada para dar uma entrevista numa rádio, né? E essa rádio tem ouvintes, certo? Então eu vou lá dar uma entrevista sobre, por exemplo, a comunicação em tempos de pandemia. Fui chamada para falar sobre isso na rádio. E aí, sendo entrevistada, quem vai ouvir a minha entrevista são os ouvintes. Os ouvintes estão na condição de quê? De receptor da minha mensagem. Eu, enquanto entrevistada, sou quem? Emissora. E o canal? O canal utilizado para transmitir a mensagem a vocês é o rádio. Poderia ser uma entrevista na televisão? O canal seria a televisão? Poderia ser uma entrevista numa webconferência. O canal seria o quê? Um celular, um computador, certo? Bom, Gênesis, e essa mensagem? O que seria essa mensagem, esse código aí? Só existe uma comunicação eficaz
diga-se de passagem, quando há conhecimento do código linguístico. Por exemplo, eu estou dando uma entrevista em língua portuguesa para ouvintes de língua portuguesa. E se existir alguém na casa, né, que veio passear no Brasil, está ouvindo a entrevista, mas é um falante de língua inglesa que não tem conhecimento da língua portuguesa, será que essa comunicação ela vai ser eficiente? Será que o meu receptor vai entender a mensagem? Então, o código ele tem que estar de acordo com a pessoa que está emitindo a mensagem e com o receptor que está ouvindo ou lendo a mensagem. Não adianta nada eu escrever um e-mail em língua inglesa para alguém que tem conhecimento de mandarim, não conhece o inglês, certo? Então, só existe comunicação se existir conhecimento do código. E o código, ele é o idioma propriamente dito. Tá? Então, é esse o processo de comunicação: emissor, receptor, canal e mensagem, certo? Bom, aqui eu trouxe para vocês a definição de cada um nesse slide, né? Eu trago aqui emissor, chamado também de locutor ou falante, é aquele que emite a mensagem para um ou mais receptores, por exemplo, uma pessoa, um grupo de indivíduos, uma empresa, dentre outras. Receptor, denominado de interlocutor ou ouvinte, é quem recebe a mensagem emitida pelo emissor. Temos a mensagem, que é o objeto utilizado na comunicação, de forma que representa o conteúdo, o conjunto de informações transmitidas pelo locutor. Bom, isso aqui é uma definição bem redondinha daquilo que eu acabei de explicar, né? O emissor, entre outras palavras, é aquele que fala, aquele que escreve. Receptor é aquele que ouve, é aquele que recebe, é aquele que lê a mensagem emitida pelo emissor. E a mensagem é a própria comunicação em si, que pode ser feita, né, no idioma escrito, por exemplo, no idioma falado. E esse código, né, ele tem que ser conhecido por quem vai ler ou vai ouvir a mensagem, né? O canal de comunicação que está aí, eu trouxe alguns, mas existem vários. Eu coloquei jornal, livro, revista, televisão, telefone, notebook, dentre outros, né? O canal são vários. E nós temos o contexto também de comunicação que nós temos que levar em consideração, né? Só vai também existir uma comunicação efetiva se eu entender daquele assunto, daquele contexto, né? Porque senão eu não vou saber o que a pessoa quer me dizer. Por exemplo, eu vou numa consulta ao médico. Eu não entendo nada da medicina, não entendo nada do linguajar da medicina, certo? E aí eu começo a falar para o médico que eu estou doente e o médico me receita um remédio, né? Aí, de repente, ele fala assim, você tem vários sintomas de patologia. Patologia, o que seria uma patologia, né? Tem uma historinha que fala que uma senhorinha da roça, que nunca tinha ido em médico, foi a primeira vez no médico, e ele falou para ela que ela estava com patologia. Ela chegou na fazenda e matou os patos tudo da fazenda, coitada, porque ela estava com patologia. Aí depois ela voltou ao médico na revisão. O médico falou assim, nossa, a senhora sarou, tá tudo bem, o que a senhora fez? Tomou os remédios direitinho? Ela, sim, tomei os remédios direitinho, doutor, mas eu cheguei na fazenda e matei os patos, tudo. Então, será que houve ali, naquele contexto de consulta, né, uma comunicação eficaz, uma comunicação que o paciente entendeu aquilo que o médico quis dizer? Né? Então, naquela situação, a senhora não entendeu que patologia era uma doença, né? Eram sintomas de doença. E aí ela chega na fazenda e mata os patos todos, né? Que coisa. Então, aí, nesse contexto, né, tem que ter aí entendimento entre o emissor e o receptor. Senão, a mensagem não vai ser vamos dizer, entendida por aquele que está ouvindo ou lendo a mensagem.
Bom, quando isso acontece, quando nós não conseguimos efetivar uma comunicação, nós falamos que existe um ruído na comunicação. Ele ocorre quando a mensagem não é decodificada de forma correta pelo interlocutor. Por exemplo, o código utilizado pelo locutor, no caso a linguagem, que foi desconhecida pela senhora que foi ao médico e não sabia o que era patologia, ou por um barulho do local, ou por uma voz baixa, entre outros, Entre outros motivos que podem interferir aí na comunicação. Bom, vamos ficar alerta, Ficar atento. Aí eu coloquei para vocês ficar atento. O que eu quero dizer com isso, Que essa comunicação ela só vai ser efetivada se o receptor decodificar a mensagem transmitida pelo emissor. É o caso, se eu não conheço o idioma, muito pouco provável eu vou entender a mensagem, Então, vamos pensar aí, nesse caso, podemos pensar em duas pessoas de países diferentes e que não conhecem a língua utilizada por elas. O russo e o mandarim são idiomas diferentes. Isso não quer dizer, que as pessoas elas não tenham conhecimento de todos os idiomas. Quer dizer ali que, por exemplo, enquanto se trata de russo e mandarim, talvez quem fala russo não entenda mandarim, talvez quem fale mandarim não entenda o russo. No Brasil é muito difícil, porque nós não somos um país bilíngue, Nós somos um país de língua materna, infelizmente, na nossa cultura, Nós não temos aí a obrigatoriedade de aprender o outro idioma, e às vezes se comunicar com pessoas de idiomas diferentes passa a ser para nós aí, um obstáculo. Aí todo mundo recorre ao Google Tradutor, Mas mesmo assim, nas traduções, nem sempre a gente consegue compreender aquilo que de fato está escrito, Vamos lá. Aqui nesse slide eu falo que o ato de comunicar é essencial tanto para os seres humanos e animais, uma vez que através da comunicação partilhamos informações e adquirimos conhecimentos. Note que somos seres sociais e culturais, ou seja, vivemos em sociedade e criamos culturas, as quais são construídas através do conjunto de conhecimentos que adquirimos por meio da linguagem explorada nos atos de comunicação. Quando pensamos nos seres humanos e nos animais, fica claro que algo essencial nos distingue entre eles, a linguagem verbal. A criação da linguagem verbal entre os seres humanos foi essencial para o desenvolvimento das sociedades, bem como para a criação de culturas. Então, a necessidade que nós temos aí de partilhar informações e conhecimentos, ela é muito grande, Nós temos necessidade. Às vezes, a gente mal chega uma mensagem no nosso telefone, a gente já tem aquela necessidade de passar para frente. Às vezes, nós nem sabemos se é uma fake news, se é uma mensagem verdadeira, a gente já passa e ali já gera um círculo, porque você passa para frente, a pessoa já vai passando também para frente e vai ficando todo mundo em estado de comunicação, Então, nesses tempos de pandemia que nós temos vivido na atualidade, nós temos vivido através da comunicação, porque se a gente não pode sair na rua, a gente pode ligar o computador, pegar o celular, e ficar sabendo de tudo que está acontecendo ao nosso redor, Então, nós temos aqui a linguagem verbal, Eu trago para vocês aqui os tipos de linguagem e nós já vamos ver a diferença de linguagem verbal e não verbal. Dentro da linguagem, existem modalidades, Nós vamos trabalhar nessa situação aqui de curso de comunicação com 3 delas, com a verbal, a não verbal e a linguagem mista. Bom, a linguagem verbal, ela pode ser desenvolvida pela linguagem escrita ou falada, E a não verbal, ela pode ser por meio de gestos, desenhos, fotografias, enfim, uma infinidade. Quando eu falo de linguagem verbal, eu quero dizer o seguinte: verbo significa palavra.
Comunicação que vem através da palavra, tanto falada quanto palavra escrita. E a linguagem não verbal é aquela que a gente vai utilizar-se dos signos visuais, né? Daquilo que só a imagem transmite. Seja uma tela, uma pintura, uma escultura, seja uma pessoa dançando, seja uma imagem nas placas, seja sinalizações do trânsito, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Um círculo aí escrito: é proibido fumar neste local. Bom, ela é tida como uma linguagem verbal, só verbal. Por quê? Porque ela expressa unicamente através de palavras, tá? Eu tenho aí o verbo ser, né? É proibido fumar neste local. Então, nós temos aí as palavras, né? Proibido fumar neste local, que são considerados não verbo da palavra conjugar, né? De conjugação verbal, mas verbo enquanto sinônimo de palavras, tá? Então, nós temos aí um conjunto de palavras organizadas que formam sentido. Então, nós temos uma linguagem verbal. Aqui também trouxe para vocês um textinho do Mário Quintana, muito interessante, para a gente refletir um pouco sobre o tempo. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me desse um dia, uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre em frente. E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Grande escritor Mário Quintana. Então, o que é que nós temos feito do nosso tempo? Será que nós estamos utilizando o nosso tempo, né, de forma favorável a nós? Bom para refletir. Mas aqui agora não é exatamente o foco, a reflexão. Aqui agora é vocês perceberem que há uma comunicação estabelecida através da linguagem verbal, da linguagem que utiliza-se de palavras. Agora, olha só. Nós temos aqui, ó. O que significa isso aqui? Universalmente, você chega no lugar e tem essa imagem, né? Um cigarro aí sendo fumacinha dentro de um círculo cortado. Nós temos a ideia de que não é permitido fumar neste local, né? Em qualquer lugar que a gente vá, do Brasil e do mundo, esse símbolo significa não fume, é proibido, certo? Tem alguma coisa escrito aí? Não. A imagem já diz tudo, a imagem comunica conosco, tá? Então, aqui nós temos uma linguagem tida como linguagem não verbal, porque ela foi estabelecida através do signo linguístico imagem, certinho? Então, vamos lá. Nós nos comunicamos de forma não verbal pelo WhatsApp o tempo todo, né? Se a gente está com preguiça de escrever alguma coisa, vai lá, põe uma carinha com vergonha, uma carinha feliz, né? Um anjinho, uma cara de raiva, uma cara de intelectual, né? Às vezes a gente está bem humorado, põe uma linguinha, enfim. Os emotions, eles transmitem para o recebedor da mensagem, né, a expressão do momento, né? Aquilo que nós estamos sentindo. Então, eles comunicam por nós, né? Então, a linguagem não verbal, hoje, ela é muito ampla e ela nos torna até um pouco preguiçosos, né? Porque ao invés de falarmos, a gente representa o nosso sentimento através da imagem. Então, é um exemplo hoje atual para nós, no nosso dia a dia. Olha só essa mulher aí, essa expressão dela, né? Ela tá comunicando com a gente. Será que ela tá legal? Será que ela tá boazinha? Será que ela tá brava, não é? Ela tá com uma tez fechada. A gente pode perceber que ela não tá pra muita amizade, não. Que ela está
um pouco irritada, não é? Então, a imagem transmite as sensações que temos das pessoas. Aqui, vamos dar início agora à linguagem mista. O que é a linguagem mista? Gênesis, existe só linguagem verbal e só linguagem não verbal? Não, elas podem encontrar-se misturadas, dependendo do contexto que elas estão. Por exemplo, nós temos as historinhas em quadrinhos, né? As HQs. E as histórias em quadrinhos, elas não têm só imagem e não tem só fala. O legal é que tem imagem e fala, né? E aquilo ali gera uma comunicação para nós, um tanto quanto lúdica, não é? Então, eu trouxe aqui para vocês, essa tirinha aqui para vocês verem. Essa tirinha tem imagens e ela tem a linguagem verbal. Como que ela pode ser classificada? Só linguagem verbal? Só linguagem não verbal? Não. Ela tem as duas, a gente vai chamar ela de linguagem mista. Estar sem emprego me deixa triste, filho. Não fique, pai, o senhor não está sozinho. A cada dia há mais pessoas como você. Então, ele é irônico, né? É nesse sentido aqui de interpretação de texto, nós percebemos uma ironia. Mas nós temos a comunicação feita através de imagens e de palavras. Esse aqui é o nosso objetivo, identificar que tem imagens e palavras. E nesse caso, a linguagem vai ser mista. Aqui temos outra. Uma mulher aqui suspirando, né, pensando. Tomara que hoje, depois da aula, ele me convide para jantar. Né? Então, aqui nós temos a expressão dela, né, de ansiedade, né, mas um tanto quanto sonhadora, né? E temos a expressão do que ela está pensando escrito. Muito típico de história em quadrinhos, né? Então, nós temos linguagem mista aqui. Bom, reforçando aí, para nós não perdermos o foco, o que seria linguagem verbal? É o uso da palavra na comunicação. Linguagem não verbal, o não uso da palavra na comunicação. E linguagem mista, a união das duas, da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Certinho? Bom, nós vamos passar aí agora para a parte que a gente fala das funções da linguagem, né? As funções da linguagem, elas não estão dissociadas dos gêneros textuais. O que são os gêneros textuais? São os tipos de textos que existem, tanto os tipos de textos escritos quanto os tipos de textos falados, né? Então, cada tipo de texto ele tem uma função de comunicação. Para que eu vou escrever um jornal, por exemplo? Qual que é a função comunicativa do jornal? Informar, né? Então, existe ali uma função da linguagem que é a função de informação. Então, nós temos aí, eu trouxe para vocês as funções da linguagem e a primeira delas que eu trago para vocês é a função referencial, que também é conhecida como denotativa ou informativa. Professora, o que é denotativo? Denotativo é aquilo que traz para nós a mensagem através de fatos, através da realidade, através daquilo que vivenciamos no nosso dia a dia. Não existe dentro da linguagem, da função referencial denotativa ou informativa, algo que seja para nós irreal, né? E por que informativa? Porque a função é justamente essa, informar. Ela é fundamentada no contexto de comunicação, com o objetivo de informar, referenciar, né, as pessoas sobre algo. Uma característica que eu trago para vocês aí, né, bem explícita, é o gênero. O gênero que eu trouxe para vocês aí é o jornal, né? Mas poderia ser, por exemplo, uma linguagem referencial. Nós temos um dicionário, por exemplo. Um dicionário, qual é a função dele? Informar as pessoas sobre o significado de palavras. Um catálogo telefônico, informar as pessoas sobre o telefone de alguém, de alguma empresa, certo? E aqui eu trouxe para vocês um jornal. Eu vou ler um exemplo para vocês.
O secretário da Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, disse em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira que foram detectados anticorpos do novo coronavírus em Capixaba em 11 de fevereiro, antes do primeiro caso da doença divulgado oficialmente no Brasil em 26 de fevereiro. Bom, então isso aqui é um acontecimento em fevereiro deste ano, né, que houve aí uma infecção no Capixaba, né, antes mesmo de ter sido divulgado casos de coronavírus no Brasil. Então aí eu trouxe para vocês o link da notícia, quem quiser acessar para lê-la de forma integral, fica à vontade, tá? Mas a função desse texto é referencial, porque o objetivo é informar, que fique muito claro o objetivo de cada função, tá? Bom, nós temos função emotiva, né, ou função expressiva. O que quer dizer? O próprio nome diz, emotiva, vem de emoção. Eu coloco aí que ela é centrada no emissor, ou seja, em quem envia a mensagem. É em mim que estou escrevendo a mensagem, na emoção que eu coloco, na primeira pessoa que eu escrevo, né? Então, eu coloco aí exemplo. Meus amores, tenho tanta saudade de vocês, mas não se preocupem, em breve a mamãe chega e vamos aproveitar o tempo perdido bem juntinhos. Sim, consegui adiantar a viagem em uma semana. Isso quer dizer que tenho muito trabalho hoje de manhã. Quando chegar, quero encontrar essa casa em ordem, combinado? Então, eu busquei nessa mensagem o que? Emocionar o meu receptor. Mas eu que estou buscando essa emotividade, né? Quando eu digo que estou com saudades. Então, essa função ela é centrada no eu que escrevo, eu que falo. Vou colocar aí para vocês outro exemplo, uma comunicação entre WhatsApp. Eu te amo e gostaria muito de saber se você estaria interessada em viver esse sentimento que existe dentro de mim. Meu coração é fogo que arde sem se ver. É isto, eu te amo. A outra pessoa responde, eu também. Você também o quê? Eu também me amo. No final há uma certa ironia, mas o texto não deixa de ser emotivo, porque a primeira pessoa que fala o tempo todo está querendo demonstrar à outra pessoa que ela o ama, não é certo? Então vamos para a próxima. Função poética, né? A função poética ela está diretamente relacionada à mensagem. Então, ela não está no foco no emissor nem no receptor. Ela está como foco na mensagem, né? Ela se escolhe com a transmissão das emoções na linguagem literária. Então, aí existe uma confusão, né? Muitos confundem a função emotiva com a função poética, né? Mas na função poética, nós temos a importância aí com a escolha das palavras, com a forma como elas são escritas, a forma como a mensagem é transmitida, né? E as palavras são usadas no sentido figurado. Na emotiva, não, né? Na emotiva, vocês viram, né? Eu comecei, meus amores, estou com saudade de vocês. Não existe figuração nisso. Então, só exemplo para vocês, né? Eu escolhi essa poesia aí da Cora Coralina. Eu acho que é o momento de nós escolhermos bastante os textos que nós lemos, né? Porque é o momento de reflexão que a gente tem vivido, né? Eu trago o texto dela que se chama Saber Viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Então, esse texto da Cora Coralina não tem como não
fazer aí um comentário sobre, né? Sobre a vida, né? Será que a gente está vivendo de forma certa, correta? Será que a gente está sendo braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, né? Para refletir. Mas nisso nós temos a função poética, vocês podem perceber, ela é descrita através de versos, né? Ela tem uma certa organização estrutural, certinho? Então, vamos para a próxima função. Função fática. Oi, ela interrompe a comunicação. Telefone tocou. Alô? De onde é, por favor? Consultório do Dr. João. Bom dia. Bom dia, precisava marcar uma consulta para o próximo mês, se possível. Doutor, tem vagas apenas para a segunda semana, entre os dias 7 e 11. Qual a sua preferência? Dia 8 está ótimo. Ok, tchau, obrigada. Bom, quando eu falo alô, né? Eu estou interrompendo ali o telefone tocando para atender. Ali a quebra, né? Início de uma comunicação. Então, a comunicação fática, de certa forma, ela interrompe para estabelecer comunicação, tá? Um bom exemplo disso é o telefone tocando. Função conativa ou apelativa, gente. Tem um exemplo que eu lembro até hoje, quando eu era pequena, não tem muito tempo assim, que eu sou bem jovenzinha, mas eu me lembro que tinha uma propaganda na TV daquele chocolate batom. Era assim: compre batom, compre batom, compre batom, seu filho merece batom. Ah, pronto. Era chamar a mãe todo dia, né? Compre batom, compre batom. E a mãe, ao invés de vir com o batom, vinha com chinelo. Ô, menina, deixa de ficar irritando, né? Querendo que compre batom. Isso é função apelativa, é convencer, né? As pessoas de que ela deve fazer alguma coisa. Então, uma característica aí muito grande é que ela é uma função utilizada nas propagandas, nas publicidade, e agora vai ser bem recente, já começou aí os discursos políticos, né? Os discursos políticos que visam o quê? Nos convencer de que aquela pessoa é a correta e que é nela que a gente tem que votar, né? Então, aí na apelatividade, né? O convencimento. Eu trouxe exemplos. Vote em mim. Só essa palavra já é apelativa. Só essa frase. Entre, não vai se arrepender. É só até amanhã, não perca, né? Então, você percebe o tom aí quando há, né, a intenção de convencer alguém a fazer alguma coisa. Isso é linguagem apelativa ou conativa. Aí eu trouxe para vocês aí o chocolate serenata de amor. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Morde aqui que a raiva passa, né? Serenata de amor. Não tem mais humor que resista. Não tem mau humor que resista. Serenata de amor não tem mau humor que resista, né? Então, quer dizer que se você comprar o bombom serenata de amor, você não vai ter mais mau humor. Então, é uma tática propagandística, né? Para fazer com que você fique com aquilo na cabeça até ir lá e comprar. Então, essa é a função apelativa. Bom, função metalinguística. O que seria a função metalinguística, né? É uma linguagem egoísta. Eu falo que é a linguagem mais egoísta que existe. Por quê? Porque ela se refere a ela mesma. Por exemplo, eu vou escrever uma carta para minha mãe explicando como se faz uma carta. Então, eu já estou escrevendo a carta e falando como a própria é escrita. Então, é o signo pelo signo, a gente fala. É o signo linguístico pelo signo linguístico, né? Nessa categoria aqui. Então, por exemplo, eu vou no dicionário procurar o significado da palavra dicionário. Dicionário por dicionário, né?
E a gente vai perceber aí, né, que a gente está buscando a referência da própria palavra no próprio livro. Bom, não é só nisso que a gente pode ver a metalinguagem. A metalinguagem ela é bem ampla. Eu trouxe para vocês o exemplo de uma música, né? Uma música falando de uma música. Minha música quer estar além do gosto, não quer ter gosto, não quer ser cultura. Minha música quer ser de categoria nenhuma, minha música quer ser só ser música, minha música não quer pouco. Então, é uma música, né? Que os trechos dela falam sobre a música, como quer que essa música seja. Então, isso que nós chamamos de metalinguagem, porque a referência é ela mesma, certo?